Nunca te contaram isso. E eu preciso que você ouça com atenção, porque o que vou compartilhar nos próximos minutos pode ser literalmente a diferença entre uma vida plena e independente e um acidente que muda tudo. Existe uma mudança, apenas uma, na forma como você caminha todos os dias, que pesquisadores de algumas das universidades mais respeitadas do mundo identificaram como o fator singular mais poderoso na prevenção de declínio físico, quedas e até doenças cardiovasculares em adultos acima de 60 anos. E essa mudança não custa nada, não exige academia, não exige equipamento, exige apenas que você saiba o que é e ninguém está te contando. Meu nome é Dr. Manuel Sanra, e ao longo de mais de 25 anos de prática médica com pacientes idosos, aprendi que as intervenções mais poderosas raramente são as mais caras ou as mais complexas. São as mais precisas. São aquelas que tocam no mecanismo certo, no momento certo, da forma certa. E a mudança que vou revelar hoje é exatamente isso, precisa, acessível e fundamentada em ciência sólida. Um estudo publicado no JAMA Internal Medicine, uma das revistas médicas mais rigorosas do planeta, acompanhou 3.200 adultos acima de 65 anos por 7 anos. Os pesquisadores mediram dezenas de variáveis de saúde e estilo de vida, e no final de 7 anos, uma única variável de caminhada se destacou como preditora independente de mortalidade, saúde cardiovascular, função cognitiva e risco de queda, mais do que o número de passos por dia, mais do que a duração da caminhada, mais do que a intensidade. Essa variável era o ritmo de caminhada. Não apenas se você caminha, mas como você caminha em termos de cadência e consistência de ritmo. Adultos que mantinham um ritmo de caminhada estável e ligeiramente acelerado tinham 63% menos mortalidade por todas as causas durante o período do estudo. 63%. E antes de entrar na nossa lista de 5 mudanças específicas que vão transformar a sua caminhada, preciso te dizer que a mudança número 1, a mais poderosa de todas, é algo que vai contra o instinto de praticamente todo adulto acima de 60 anos que eu já tratei. É contraintuitivo, é surpreendente, e é o motivo pelo qual você precisa ficar até o final deste vídeo. Mas antes de começarmos, quero ouvir de você. Deixa nos comentários quantos anos você tem hoje e me conta. Você tem o hábito de caminhar regularmente ou é uma dessas coisas que sempre fica para amanhã? Eu leio todos os comentários pessoalmente neste canal, e cada resposta que você deixa me ajuda a criar conteúdo cada vez mais útil para a sua realidade. Agora vamos começar. Mudança número 5. Regularize o comprimento dos seus passos. Aqui está algo que a maioria das pessoas nunca considerou. Quando você caminha, cada passo que dá deveria ter aproximadamente o mesmo comprimento que o anterior. Isso parece óbvio, mas o que a ciência descobriu é que após os 65 anos, a variabilidade no comprimento dos passos, ou seja, a diferença de tamanho entre um passo e outro, aumenta progressivamente. E esse aumento é um dos indicadores mais precisos de risco de queda e declínio neurológico que os pesquisadores conhecem. Um estudo conduzido pela Universidade de Newcastle, no Reino Unido, com 980 adultos acima de 68 anos, demonstrou que aqueles com alta variabilidade no comprimento dos passos, onde cada passo era visivelmente diferente do anterior, tinham 74% mais risco de queda e apresentavam marcadores de deterioração cognitiva significativamente mais elevados do que aqueles com passos consistentes. 74%. A variabilidade dos passos não é apenas um problema de equilíbrio. É uma janela para o que está acontecendo dentro do cérebro. Por que isso acontece especificamente com o envelhecimento? Porque o controle do comprimento dos passos é coordenado por uma área do cérebro chamada gânglios. Da base, pense neles como o piloto automático do movimento. São eles que garantem que os movimentos repetitivos, como caminhar, sejam executados de forma consistente, sem que você precise pensar conscientemente em cada passo. Após os 70 anos, os gânglios da base perdem entre 20% e 30% da sua eficiência, segundo pesquisas do Instituto Max PL de Neurociência Cognitiva. Quando o piloto automático começa a falhar,
os passos ficam irregulares. E passos irregulares criam tropeços. Na prática, aqui está como você recalibra esse sistema. Escolha uma calçada ou corredor onde você caminha regularmente e, antes de começar, observe o padrão natural dos seus passos por alguns segundos. Em seguida, escolha conscientemente um comprimento de passo confortável, não muito longo, não muito curto, e mantenha-o deliberadamente durante pelo menos os primeiros 10 minutos de caminhada. Uma estratégia que funciona muito bem é usar as marcações naturais do chão, juntas de calçada, tacos de madeira, pedras, como referências de ritmo. Seu cérebro vai usar esses pontos de referência externos para ancorar o comprimento dos passos, compensando a redução na eficiência interna dos gânglios da base. Faça isso por 4 semanas com atenção consciente nos primeiros minutos de cada caminhada e o padrão começa a se estabilizar automaticamente, porque você está retreinando o sistema de controle motor. As referências científicas completas estão na descrição deste vídeo. A sinergia aqui é combinar a regulação do comprimento dos passos com suplementação de vitamina B12, especialmente se você tem mais de 70 anos. A deficiência de B12, que afeta entre 20% e 40% dos adultos acima de 65 anos, segundo dados da Sociedade Brasileira de Geriatria, causa deterioração das bainhas de mielina, que são as capas protetoras dos nervos que transmitem sinais do cérebro para os músculos. Pense nessas bainhas como o isolamento de um cabo elétrico. Quando o isolamento deteriora, o sinal chega distorcido. Um estudo da Universidade de Wageningen, nos Países Baixos, mostrou que a normalização dos níveis de B12 em idosos deficientes melhorou a consistência da marcha em 41% em 16 semanas. Converse com seu médico sobre seus níveis de B12. Mudança número 4. Ajusta a velocidade da sua caminhada com intenção científica. Esta é a mudança que mais surpreende os meus pacientes quando apresento os dados, porque vai completamente contra o que a maioria das pessoas assume sobre caminhar depois dos 60 anos. A sabedoria popular diz para ir devagar, tomar cuidado, não forçar. E embora o cuidado seja sempre válido, a ciência diz algo muito diferente sobre velocidade. Pesquisadores da Universidade de Pittsburgh desenvolveram o que ficou conhecido como o teste de velocidade de marcha de 4 metros, um dos preditores mais poderosos de longevidade que a medicina geriátrica possui. Em um estudo histórico publicado no Journal of the American Medical Association, com mais de 34 mil adultos acima de 65 anos, eles demonstraram que a velocidade de caminhada era preditora de sobrevivência em 10 anos com a mesma precisão que a idade, histórico de hospitalizações e condições clínicas complexas. Em outras palavras, como rápido você caminha, diz ao médico tanto sobre sua saúde futura quanto seu prontuário médico completo. Adultos que caminhavam a mais de 1 metro por segundo tinham expectativa de vida significativamente maior, menos declínio cognitivo e menor risco de hospitalização. Por que a velocidade importa tanto para o corpo envelhecido? Porque manter uma velocidade de caminhada ligeiramente desafiadora exige a ativação simultânea de múltiplos sistemas cardiovascular, neuromotor, respiratório e de atenção. Quando você caminha devagar demais, esses sistemas ficam subestimulados, e sistemas subestimulados num corpo acima de 65 anos deterioram muito mais rapidamente do que sistemas que são regularmente desafiados. É o mesmo princípio de um carro que fica parado na garagem por meses. Quando você tenta usá-lo, tudo falhou. Existe também um mecanismo específico ligado às mitocôndrias, usinas de energia das células. Pense nelas como geradores que produzem eletricidade para todo o corpo. Após os 65 anos, a eficiência mitocondrial cai naturalmente entre 30% e 40% se não houver estímulo adequado. Caminhar em velocidade ligeiramente acelerada é um dos estímulos mais eficientes para forçar as mitocôndrias a se multiplicarem e se tornarem mais eficientes. O que os cientistas chamam de biogênese mitocondrial, um estudo da Mayo Clinic, demonstrou que adultos acima de 65 anos que caminhavam a velocidade moderadamente acelerada por 30 minutos, 5 dias por semana,
apresentavam marcadores de biogênese mitocondrial comparáveis aos de adultos 20 anos mais jovens após 12 semanas. Na prática, aqui está o protocolo. Comece nos primeiros 5 minutos no seu ritmo habitual. Nas semanas 1 e 2, aumente ligeiramente a velocidade por apenas 2 minutos. A cada 10 minutos de caminhada, não precisa cronometrar com precisão. Apenas a percepção de que está caminhando um pouco mais rápido. Nas semanas 3 e 4, aumente para 5 minutos de ritmo acelerado a cada 10 de ritmo normal. O objetivo não é correr. O objetivo é sair da zona de conforto da velocidade o suficiente para que seu sistema cardiovascular e neuromotor precisem se adaptar. Uma forma simples de medir se você está na velocidade certa é o teste da conversa. Se você consegue conversar normalmente, sem nenhum esforço respiratório, está devagar demais. Se não consegue falar mais do que 3 ou 4 palavras sem pausar para respirar, está rápido demais. O ponto ideal é aquele onde você consegue falar em frases curtas, mas sente que está fazendo esforço. Esse ponto é onde a mágica biológica acontece. A sinergia aqui é fundamental e cientificamente validada. Consuma uma fonte de cafeína natural, uma xícara de café ou chá verde 45 minutos antes da caminhada. Um estudo da Universidade de São Paulo demonstrou que a cafeína aumenta a mobilização de ácidos graxos como combustível durante o exercício em adultos idosos, melhora a ativação do sistema nervoso central e, crucialmente, aumenta a velocidade máxima sustentável. De caminhada em 12% em adultos acima de 65 anos, sem efeitos adversos cardiovasculares, quando consumida em quantidade moderada. Uma xícara simples assim. Preciso te contar sobre Augusto, 73 anos, de Belém do Pará. Augusto caminhava todos os dias 30 minutos de tartaruga, como ele mesmo descrevia. Ele achava que estava fazendo tudo certo. Quando fizemos seus exames, a capacidade cardiovascular estava deteriorando, apesar da caminhada regular. A razão era simples. O ritmo era tão baixo que não produzia estímulo suficiente para nenhum sistema do corpo. Introduzimos o protocolo de velocidade progressiva. Em 8 semanas, sua capacidade cardiovascular havia melhorado 22% nos testes. Em 4 meses, Augusto me disse que havia subido o mirante do Morro da Cruz, sem precisar parar pela primeira vez em 6 anos. Às vezes, mais não é mais. Mais certo é mais. Mudança número 3. Transforme sua caminhada em uma prática de ancoragem sensorial. Esta é a mudança que parece mais simples e que esconde o mecanismo mais poderoso da lista. E eu digo isso como médico que trabalha com pacientes reais há décadas. Os resultados que vejo quando as pessoas aplicam esta técnica consistentemente são alguns dos mais transformadores que já presenciei em termos de equilíbrio, confiança e saúde cognitiva. A ancoragem sensorial durante a caminhada significa ativar conscientemente múltiplos sentidos enquanto você se move, e não de forma aleatória, mas de forma estruturada e progressiva. Isso pode parecer uma técnica de meditação e há elementos em comum, mas o mecanismo científico é específico e distinto. Pesquisadores da Universidade de Illinois, no Laboratório de Neurociência do Movimento Humano, estudaram os efeitos da atenção sensorial estruturada durante a caminhada em 358 adultos acima de 67 anos por 16 semanas. Os participantes que praticavam ancoragem sensorial estruturada durante a caminhada apresentaram aumento mensurável de volume no hipocampo, a região do cérebro central para memória e orientação espacial, de 2,8%. Mas mais relevante para a prevenção de quedas, apresentaram 62% de melhora na integração sensorial durante o movimento, a capacidade do cérebro de combinar informações dos olhos, dos ouvidos internos e dos músculos para manter o equilíbrio em tempo real. Por que é que isso funciona especialmente para o corpo envelhecido? Porque o equilíbrio não é uma função de um único sistema. É o resultado da integração de 3 sistemas simultâneos. O sistema visual, que usa o que você vê para se orientar no espaço. O sistema vestibular, localizado no ouvido interno, que detecta movimentos da cabeça e acelerações. E o sistema próprio, que são os sensores nos músculos e articulações, que informam ao cérebro onde cada parte do corpo está no espaço. Após os 75 anos, todos os 3 sistemas perdem a eficiência. Individualmente,
a visão piora, a sensibilidade do ouvido interno diminui e a própria acepção reduz em até 40%, segundo dados da Universidade de Michigan. Mas o que a pesquisa mostrou é que quando você ativa conscientemente os três sistemas de forma integrada durante o movimento, o cérebro desenvolve vias de comunicação mais eficientes entre eles, compensando a perda individual de cada um. Na prática, aqui está o protocolo de ancoragem sensorial em 3 camadas. Nos primeiros 5 minutos da caminhada, foque no que você sente fisicamente, a pressão do chão sobre os pés, o ritmo da respiração, o balanço dos braços, a temperatura do ar no rosto. Nos 5 minutos seguintes, expanda para o que você ouve, os sons do ambiente, o ritmo dos seus próprios passos, qualquer som distante ou próximo. Nos 5 minutos seguintes, integra o visual, não olhando para baixo, mas escaneando o horizonte, percebendo cores, formas, movimento ao redor. Depois de 3 semanas fazendo isso em sequência, começa a ativar as 3 camadas simultaneamente desde o início da caminhada. Isso não é distração, é o oposto da distração. É atenção plena e multissensorial ao movimento que fortalece exatamente os circuitos cerebrais que o envelhecimento está tentando enfraquecer. A sinergia aqui é praticar a ancoragem sensorial em diferentes superfícies e ambientes, de forma progressiva e segura. Começa em calçada plana e familiar. Depois, após 2 semanas, inclua um trecho de paralelepípedo, um trecho de grama ou um trecho ligeiramente inclinado. A variação do ambiente força o cérebro a processar novas informações sensoriais, amplificando o efeito de retreinamento. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que idosos que alternavam superfícies de caminhada de forma progressiva apresentavam 53% mais melhora na estabilidade postural do que aqueles que caminhavam sempre na mesma superfície, mesmo com o mesmo protocolo de atenção. Se este vídeo está fazendo diferença para você, este é o momento ideal para clicar no botão de curtir agora mesmo e se inscrever no canal caso ainda não tenha feito isso. Toda semana eu publico conteúdo científico real, criado exclusivamente para pessoas acima de 60 anos que querem viver com mais autonomia, saúde e confiança. O botão está logo abaixo. Agora vamos para o número 2, onde a ciência começa a revelar algo verdadeiramente surpreendente. Mudança número 2. Incorpore microparadas ativas na sua caminhada. Esta é a mudança que vai contra tudo o que você aprendeu sobre exercício. A sabedoria convencional diz que você deve caminhar de forma contínua, sem parar, para obter benefícios. E para adultos jovens, isso é razoavelmente correto. Mas para o corpo envelhecido, a ciência está revelando algo completamente diferente e as implicações são revolucionárias. Um estudo publicado no European Heart Journal, conduzido pela Universidade de Elchester, com 4.300 adultos acima de 60 anos, comparou 3 grupos ao longo de um ano. O primeiro grupo caminhava continuamente por 30 minutos. O segundo grupo caminhava em blocos de 10 minutos 3 vezes ao dia. O terceiro grupo caminhava continuamente, mas com microparadas de 30 a 60 segundos a cada 5 minutos, onde realizavam movimentos específicos antes de retomar. O resultado foi surpreendente. O terceiro grupo apresentou marcadores cardiovasculares superiores aos 2 primeiros, níveis inflamatórios 44% mais baixos, e o dado mais impressionante, 71% menos variabilidade na frequência cardíaca, o que indica um sistema nervoso autónomo significativamente mais saudável. Porém, microparadas ativas funcionam melhor no corpo envelhecido, porque após os 65 anos, ocorre uma redução progressiva na capacidade do sistema nervoso autónomo de ajustar a frequência cardíaca e a pressão arterial de forma rápida e eficiente durante o exercício. O sistema nervoso autónomo é como o termostato inteligente do seu corpo, regula temperatura, frequência cardíaca, pressão e respiração automaticamente. Quando esse termostato perde precisão com o envelhecimento, exercícios contínuos longos podem criar flutuações hemodinâmicas, variações bruscas no fluxo sanguíneo que sobrecarregam o sistema cardiovascular. As microparadas ativas funcionam como resets programados do termostato, permitindo que o sistema se recalibre antes de continuar. Existe também um segundo mecanismo ligado à inflamação. O exercício contínuo prolongado em corpos acima de 70 anos pode paradoxalmente elevar transitoriamente marcadores inflamatórios como a proteína C reativa.
Pense na inflamação como um fogo, que em pequenas quantidades é útil para a recuperação, mas em excesso queima o próprio tecido. As microparadas interrompem esse ciclo inflamatório de forma eficiente, mantendo os benefícios do exercício sem o custo inflamatório elevado. Na prática, o protocolo é simples. A cada 5 minutos de caminhada, pare por 30 a 60 segundos e realize uma das seguintes sequências. Opção: fique na ponta dos pés por 10 segundos. Deixa e repita 3 vezes. Isso ativa a panturrilha e os receptores de equilíbrio do tornozelo. Opção 2. Abra os braços lateralmente como uma cruz e os traga de volta cruzados na frente do peito 10 vezes. Isso ativa a musculatura estabilizadora dos ombros e do tronco. Opção 3. Olhe para longe no horizonte e depois foque num objeto próximo, alternando 5 vezes. Isso exercita a acomodação visual e mantém o sistema de equilíbrio visual ativo. Depois de 30 a 60 segundos, retoma a caminhada. Repita a cada 5 minutos. Isso vai fazer sua caminhada parecer completamente diferente. Vai parecer mais consciente, mais rica e, paradoxalmente, menos cansativa, porque você está dando ao sistema nervoso os momentos de recalibração que ele precisa. Tenho uma paciente, Ivone, 76 anos, de Goiânia, que havia desistido de caminhar porque dizia que terminava cada caminhada exausta e com as pernas pesadas. Mesmo que fosse apenas 20 minutos, ela havia chegado à conclusão de que simplesmente não era mais para ela. Quando analisamos seu padrão, ela caminhava de forma completamente contínua e forçada, sem nenhuma variação. Implementamos as microparadas ativas a cada 5 minutos, 30 segundos de movimento específico. Em 2 semanas, ela me disse que terminava as caminhadas, sentindo-se energizada em vez de destruída. Em meses, havia dobrado o tempo de caminhada para 40 minutos e criado o hábito de caminhar todos os dias pela manhã, algo que não conseguia manter há anos. A mudança não foi no corpo dela, foi no protocolo. A sinergia aqui é poderosa e fundamentada. Combina as microparadas com hidratação fracionada. Em vez de esperar terminar a caminhada para beber água, tome 2 ou 3 goles a cada microparada. Depois dos 65 anos, o mecanismo da sede torna-se progressivamente menos preciso. O corpo pode estar desidratado sem que você sinta sede. A desidratação leve, mesmo de apenas 2% do peso corporal, reduz a velocidade de condução nervosa em 18%, segundo pesquisas da Universidade de Connecticut. Isso significa reflexos mais lentos, coordenação pior e equilíbrio menos preciso. Hidratar nas microparadas. Garantir que o sistema nervoso tem um ambiente interno que precisa para funcionar com máxima eficiência durante todo o exercício. E finalmente chegamos ao número 1, a mudança mais poderosa, a mais contraintuitiva e a que vai surpreender você mais do que qualquer outra coisa que vimos hoje. Mudança número 1. Caminho mais devagar do que pensa, mas com ativação muscular total. Aguarde. Eu sei que no número 4 eu disse que velocidade importa. E disse mesmo, e é verdade. Mas o número 1 não contradiz o número 4. O número 1 vai além. Porque o que a ciência mais recente descobriu é que existe uma forma específica de caminhar em qualquer velocidade, que multiplica todos os benefícios do exercício por um fator que nenhum outro ajuste alcança. E essa forma tem tudo a ver com o que seus músculos estão fazendo enquanto você caminha. Não o quão rápido você vai, mas com quanta intenção muscular você se move. Aqui está a descoberta que mudou minha prática clínica completamente quando li o estudo pela primeira vez. Pesquisadores da Universidade de Maastricht e da Universidade de Kyoto conduziram conjuntamente uma pesquisa com 520 adultos acima de 68 anos, dividindo-os em 2 grupos que caminhavam à mesma velocidade pelo mesmo tempo, na mesma frequência semanal. A única diferença era que um grupo recebia instrução para ativar conscientemente os músculos do abdômen, das nádegas e das panturrilhas durante toda a caminhada, o que os pesquisadores chamaram de caminhada com ativação intencional total. O outro grupo caminhava normalmente, sem nenhuma instrução específica sobre a ativação muscular. Após 24 semanas, os resultados foram extraordinários.
O grupo de ativação intencional apresentou 68% mais ganho de força muscular, 49% mais melhora cardiovascular e o dado mais surpreendente, 42% de redução nos marcadores de inflamação crônica sistémica, 68% mais ganho de força, fazendo a mesma caminhada, no mesmo tempo, na mesma velocidade. A diferença estava completamente na intenção muscular. Por que é que isso é tão transformador, especificamente para o corpo envelhecido? Porque o envelhecimento muscular é caracterizado pela que os cientistas chamam de resistência anabólica, que em linguagem simples significa que o músculo idoso precisa de estímulos muito mais precisos para se manter e crescer do que o músculo jovem. Pensa assim: o músculo jovem é como uma terra fértil, onde qualquer semente brota facilmente. O músculo acima de 65 anos é como um solo que precisa ser preparado, adubado e cultivado com técnica específica para produzir. A caminhada normal, sem ativação intencional, é como jogar sementes no solo não preparado. Caminhada com ativação total é como plantar com técnica. O mesmo esforço, resultados completamente diferentes. Existe também um mecanismo anti-inflamatório. Quando músculos são ativados de forma intensa e coordenada durante o exercício, eles liberam substâncias chamadas miocinas. Pense nas miocinas como mensageiros que o músculo manda para o resto do corpo, com instruções de regeneração e redução de inflamação. Quanto mais músculos são ativados de forma completa durante o exercício, mais miocinas são liberadas. Um estudo do Instituto Karolinska, na Suécia, demonstrou que a caminhada com ativação muscular intencional em adultos idosos produzia 3 vezes mais liberação de miocinas anti-inflamatórias do que a caminhada normal à mesma velocidade. 3 vezes mais, com o mesmo exercício. Na prática, aqui está o protocolo exato que você vai incorporar. Antes de começar a caminhar, faça o seguinte: contraia levemente o abdômen, como se estivesse preparando para receber uma leve pancada no estômago. Não precisa ser forte, apenas 50% contração máxima. Mantenha essa contração durante toda a caminhada. Isso ativa o core, o conjunto de músculos profundos do tronco, que é o sistema estabilizador central do corpo. Após os 70 anos, o core perde entre 25% e 35% da sua ativação espontânea durante a caminhada, segundo dados da Universidade de Queensland, na Austrália. A ativação consciente compensa exatamente essa perda. Segundo a cada passo, no momento em que o pé de trás sai do chão, contraia levemente a naga desse lado. Você está ativando o glúteo máximo, maior e mais poderoso músculo do corpo, que no envelhecimento é um dos primeiros a ficar silencioso durante a caminhada. Quando o glúteo desativa, toda a cadeia posterior do corpo, coluna, quadril, joelho, começa a sobrecarregar. Ativar o glúteo a cada passada é como ligar o motor principal de um navio que estava usando apenas os motores auxiliares. Terceiro, no momento em que os dedos do pé de trás empurram o chão para o próximo passo, contraia a panturrilha conscientemente nesse impulso final. Esse empurrão, chamado pelos biomecânicos de propulsão do hallux, é o gesto que propulsiona o passo e que mais perde força com o envelhecimento. Após os 75 anos, a força de propulsão do passo pode cair até 40% se não for treinada. Ativar conscientemente a panturrilha nesse momento é retreinar exatamente esse gesto. 3 contrações: abdômen, nádega, panturrilha, coordenadas com cada passo. Nos primeiros dias, vai parecer impossível pensar em tudo isso ao mesmo tempo. Comece com o abdômen. Após uma semana, adicione a nádega. Após outra semana, adicione a panturrilha. Em 3 semanas, as 3 ativações começarão a se integrar num padrão semi-automático, porque você está